Olá, povo católico. Vamos aqui fazer uma explicação de uma oração que quase todos os católicos fazem ou já fizeram na vida, que é a Ave Maria, mas que é muito raro, é muito difícil nesse tempo de crise de fé alguém saber o que está recitando ali na Ave Maria, o significado daquilo que está falando. Então, vamos colocar aqui a Ave Maria, né? Primeiramente, a primeira observação é que ela foi uma saudação angélica. Um anjo apareceu a Nossa Senhora saudando-a. A saudação angélica ela é dividida em 3 partes. A primeira, composta pelo anjo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Está no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 28. Ou seja, é uma oração bíblica. Não tem nada de invenção da igreja. Pelos aqueles que negam Nossa Senhora como corredentora e ainda se acham cristãos. A segunda é obra de Santa Isabel, sua prima, mãe de João Batista, que disse: bendito é o fruto do teu ventre. A terceira parte, a igreja acrescentou que foi só dizer o nome Maria. O anjo não disse Ave Maria, e sim Ave cheia de graça. Mas este nome Maria efetivamente se harmoniza com as palavras do anjo, como veremos mais adiante. O significado da palavra ave, ave como Nossa Senhora foi chamada na saudação pelo próprio anjo. Na antiguidade, a aparição dos anjos aos homens era um acontecimento de grande importância e os homens sentiam-se extremamente honrados em poder testemunhar sua veneração aos anjos. A Sagrada Escritura louva Abraão por ter dado hospitalidade aos anjos e por tê-los reverenciado. Mas um anjo se inclinar diante de uma criatura humana nunca se tinha ouvido dizer antes que o anjo tivesse saudado a Santíssima Virgem, reverenciando-a, dizendo Ave. Se na antiguidade o homem reverenciava o anjo e o anjo não reverenciava o homem, é porque o anjo é maior que o homem e o é por 3 diferentes razões. Quais as razões do anjo ser superior? Primeiramente, o anjo é superior ao homem por sua natureza espiritual. Está escrito: dos seres espirituais Deus fez seus anjos. Salmo 103. O homem tem uma natureza corruptível, ou seja, o homem ele é pecador, coisa que o anjo não é. Por isso Abraão dizia a Deus: falarei a meu Senhor, eu que sou cinza e pó. Ele se diminui. Gênesis 18, versículo 27. Não convém que uma criatura espiritual e incorruptível, como é o caso dos anjos, né, eles não são corrompidos pelo pecado, renda homenagem a uma criatura corruptível que somos nós, homens. E perceba que isso só aconteceu com Nossa Senhora. Um ser espiritual, um anjo, reverenciar um ser humano. Em segundo lugar, o anjo ultrapassa o homem por sua familiaridade com Deus. Tanto que a saudação do anjo ele foi enviado por Deus. Ou seja, a familiaridade do anjo com Deus, a ponto de Deus enviá-lo a comunicar a Nossa Senhora. E, com efeito, o anjo pertence à família de Deus, mantendo-se a seus pés. Milhares de anjos o serviam e 10 milhares de centenas de milhares mantinham-se em sua presença. Está escrito no livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 10. Mas o homem é quase estranho a Deus, ou seja, o homem ele é pecador.
O pecado afasta o homem de Deus, por isso a gente chama os pecados graves de pecado mortal. Ou seja, nós nos tornamos estranhos a Deus por sermos pecador. O homem ele é uma espécie de exilado, longe de sua face. O homem está longe da face de Deus pelo pecado. Como diz o próprio salmista no Salmo 54, versículo 8, fugindo, afastei-me de Deus. Convém, pois, ao homem honrar o anjo, por causa de sua proximidade com a majestade divina e de sua intimidade com ela. Em terceiro lugar, terceiro motivo do anjo ser superior ao homem. O anjo foi elevado acima do homem pela plenitude do esplendor da graça divina que possui. O anjo ele possui a plenitude da graça divina. Os anjos participam da própria luz divina em mais perfeita plenitude. Pode-se enumerar os soldados de Deus, diz Jó, no capítulo 25, versículo 3. E haverá algum sobre quem não se levante a sua luz? É uma pergunta. Pode-se enumerar os soldados de Deus? E haverá algum sobre quem não se levante a sua luz? Por isso os anjos aparecem sempre luminosos, mas os homens participam também dessa luz, porém com parcimônia e como num claro escuro. Por conseguinte, não convinha ao anjo inclinar-se diante do homem, até o dia em que apareceu uma criatura humana que sobrepujava aos próprios anjos, por sua plenitude de graças, por sua familiaridade com Deus e por sua dignidade. Esta criatura humana foi a bem-aventurada Virgem Maria. Para reconhecer esta superioridade, o anjo lhe testemunhou sua veneração por esta palavra, Ave. É o reconhecimento. Maria, vamos falar do nome, né, que como eu disse anteriormente foi acrescentado pela igreja, né? A Virgem, cheia de graça, ultrapassou os anjos por sua plenitude de graça, e por isto é chamada Maria, que quer dizer iluminada interiormente, é o significado do nome, donde se aplica a Maria o que disse Isaías no capítulo 58, versículo 11, o Senhor encherá tua alma de esplendores. Também quer dizer iluminadora dos outros. Em todo o universo, por isso Maria é comparada com razão ao sol e à lua. Cheia de graça. Estamos aqui, começamos aqui a explicar a Ave Maria pela palavra ave, falamos de Maria, agora o cheia de graça. Primeiramente, a bem-aventurada Virgem ultrapassou todos os anjos por sua plenitude de graça. Por isso ela foi reverenciada pelo próprio anjo. E para manifestar essa preeminência, o arcanjo Gabriel inclinou-se diante dela, dizendo, cheia de graça, o que quer dizer, a vós venero, porque me ultrapassais por vossa plenitude de graça. Disse também da bem-aventurada Virgem Maria, que é cheia de graça, em três perspectivas. Primeiro, sua alma possui toda a plenitude de graça. Deus dá a graça para fazer o bem e evitar o mal. E sob esse duplo aspecto, a bem-aventurada Virgem possuía a graça perfeitissimamente, porque foi ela quem melhor evitou o pecado depois de Cristo. Logicamente, Nosso Senhor é Deus, Nossa Senhora não é deusa. E é por isso, por essas explicações, que Maria ela é superior ao próprio anjo, e por isso o anjo se inclinou a ela. O pecado ou é original ou é atual, mortal ou venial. A Virgem foi preservada do pecado original desde o primeiro instante de sua concepção e permaneceu sempre isenta do pecado mortal ou venial ou de qualquer pecado que seja. Também está escrito no livro Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 7, Tu és formosa, amiga minha, em ti não há mácula. Ora,
para ser a mãe de Jesus, que é o Verbo encarnado, como pode uma criatura ter sofrido a mancha do pecado original? Se o pecado original faz com que o homem nasça pecador desde a origem lá dos nossos pais, Adão e Eva, como é que Nossa Senhora pode ter pecado se ela é a mãe de Jesus Cristo, que é Deus, na segunda pessoa da Santíssima Trindade? Logicamente, Nossa Senhora teve essa graça divina que transformou-a em uma pessoa acima dos anjos. Deus, ele fez de Maria uma exceção a toda criatura humana. Ela é uma criatura humana, porém teve uma graça especial dada por Deus de não ter o pecado original. Porque se ela tiver o pecado original e Nosso Senhor veio dela, do ventre dela, obviamente Nosso Senhor também teria que ser um pecador. Isso seria uma blasfêmia. Entender que Nossa Senhora foi preservada do pecado original é muito importante para o católico entender que certas pessoas que seguem heresia e acham que são cristãos chamam Nossa Senhora de pecadora como uma outra qualquer. Isso é uma blasfêmia, isso não é um mero desrespeito, isso é uma blasfêmia sem tamanho, uma ofensa contra o próprio Deus, é como uma ofensa contra a própria criação. Dizer que Nossa Senhora é uma mulher pecadora como outra qualquer. E ainda achar que uma pessoa que proclame isso também receba o título de cristão. Isso é um absurdo. Quem segue essas heresias não pode ser chamado de cristão, até porque não são coisas incompatíveis. Nossa Senhora, ela foi preservada desse pecado original justamente para que dela viesse nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir daí entendemos também porque Nossa Senhora não está morta debaixo da terra. Ela foi assunta ao céu de corpo e alma. Ora, se o pecado é o que nos leva à morte e ela não pecou, ela foi preservada do pecado por Deus para ser a mãe de Deus, obviamente ela foi ao céu de corpo e alma também. Não pode ter seu corpo corrompido porque ela não cometeu um único pecado sequer. Com exceção da Santa Virgem, diz Santo Agostinho, em seu livro sobre a natureza e a graça, todos os santos e santas em sua vida terrena, diante da pergunta, estais sem pecado? Teriam gritado a uma só voz, se disséssemos estamos sem pecado, estaríamos enganando-nos a nós mesmos e a verdade não estaria conosco. A Virgem Santa é a única exceção. Para honrar o Senhor, quando se trata a respeito do pecado, não se faça nunca referência à Virgem Santa. Sabemos que a ela foi dada uma abundância de graças maior para triunfar completamente do pecado. Ela mereceu conceber aquele que não foi manchado por nenhuma falta, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo não pode nascer de uma pecadora, senão faria dele um pecador também, porque já que ela é uma criatura humana como outra qualquer, do ponto de vista material, biológico. Mas o Cristo ultrapassou a bem-aventurada Virgem. Sem dúvida, claro, que nosso Senhor é Deus propriamente dito. Um e outro foram concebidos e nasceram sem pecado original. Mas Maria, contrariamente a seu filho, lhe é submissa de direito. E se ela foi, de fato, totalmente preservada, foi uma graça e um privilégio singular de Deus Todo-Poderoso, que é devido aos méritos de seu Filho, Jesus Cristo, Salvador do gênero humano. Ou seja, Maria ela é sem pecado, não por graça própria, não por superioridade própria, mas por um propósito divino na vida dela. É uma graça maior que Deus deu a ela. A Virgem realizou também as obras de todas as virtudes. Os outros santos se destacam por algumas virtudes, dentre tantas. Este foi humilde, aquele foi casto, aquele outro misericordioso. Por isso são apresentados como modelo.
para esta ou aquela determinada virtude, como por exemplo se apresenta São Nicolau como modelo de misericórdia e assim sucessivamente. Mas a bem-aventurada Virgem é o modelo e o exemplo de todas as virtudes. Nela achareis um modelo de humildade. Escutai suas palavras no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 38. Eis a escrava do Senhor. E mais, São Lucas, capítulo 1, versículo 48. O Senhor olhou a humildade de sua serva, Nossa Senhora mesmo falando. Ela é também modelo de castidade. Ela mesmo confessa que não conheceu homem, conforme no livro de São Lucas, capítulo 1, versículo 43. Quando ela diz, como posso dar à luz se não conheço homem algum? Como é fácil constatar, Maria é o modelo de todas as virtudes. A bem-aventurada Virgem é, pois, cheia de graça, tanto porque fez o bem, como porque evitou o mal. Em segundo lugar, a plenitude de graça da Virgem Santa se manifesta no reflexo da graça de sua alma, sobre sua carne e todo o seu corpo. Já é uma grande felicidade que os santos gozem de graça suficiente para a santificação de suas almas, mas a alma bem-aventurada, Virgem Maria, possui uma tal plenitude de graça que esta graça de sua alma reflete sobre sua carne que, por sua vez, concebe o Filho de Deus. Porque o amor do Espírito Santo, nos diz Hugo de São Vito, arde no coração da Virgem com um ardor singular. Ele opera em sua carne maravilhas tão grandes que dela nasceu um homem-deus, como avisa o anjo a Virgem Santa em Lucas 1,35. Um filho santo nascerá de ti e será chamado Filho de Deus. Em terceiro lugar, a bem-aventurada Virgem é cheia de graça a ponto de espalhar sua plenitude de graça sobre todos os homens. Que cada santo possua graça suficiente para a salvação de muitos homens é coisa considerável. Mas se um santo fosse dotado de uma graça capaz de salvar toda a humanidade, ele gozaria de uma abundância de graça insuperável. Ora, essa plenitude de graça existe no Cristo e na sua bem-aventurada Virgem Mãe Santíssima. Em todos os perigos podemos obter o auxílio desta gloriosa Virgem. Canta o esposo no Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 4. Teu pescoço é como a torre de Davi, edificada com seus baluartes. Dela não pendestes 1000 escudos, quer dizer, 1000 remédios contra os perigos. Também em todas as ações virtuosas podemos beneficiar-nos de sua ajuda. Em mim há toda a esperança da vida e da virtude. Eclesiástico capítulo 24, 25. A outra parte do anúncio da Virgem, do anjo. O Senhor é convosco. A Virgem ultrapassa os anjos em sua intimidade com o Senhor. Olha o verbo. O Senhor é convosco. Olha o verbo é convosco. Mostra a plenitude de Deus que se faz em Maria. O arcanjo Gabriel reconhece essa superioridade quando lhe dirige essas palavras. O Senhor é convosco, isto é, venero-vos e confesso que estáis mais próxima de Deus do que eu mesmo estou. O Senhor está efetivamente convosco. O Senhor Pai está com Maria, pois ele não se separa de maneira nenhuma de seu filho e Maria possui este filho, como nenhuma outra criatura, até mesmo angélica. Deus mandou dizer a Maria pelo arcanjo Gabriel, Lucas 1,35, uma criança santa nascerá de ti e será chamada Filho de Deus. O Senhor está com Maria, pois repousa em seu seio. Melhor do que a qualquer outra criatura, se aplicam a Maria estas palavras de Isaías, capítulo 12, versículo 6. Exulta e louva a casa de Sião, porque o grande, o Santo de Israel, está no meio de ti. O Senhor não habita da mesma maneira com a bem-aventurada Virgem e com os anjos. Deus está com Maria, como seu filho. Com os anjos, Deus habita como o Senhor. Que bonito isso.
O Espírito Santo está em Maria como em seu templo onde opera. O arcanjo lhe anunciou 1,35, Lucas 1,35. O Espírito Santo virá sobre ti. Assim, pois, Maria concebeu por efeito do Espírito Santo. Olha só, é um efeito do Espírito Santo. E nós a chamamos templo do Senhor, santuário do Espírito Santo. Portanto, a bem-aventurada Virgem goza de uma intimidade com Deus maior do que a criatura angélica. Com ela está o Senhor Pai, o Senhor Filho, o Senhor Espírito Santo, a Santíssima Trindade inteira. Por isso canta a Igreja: sois digno trono de toda a Trindade. É esta então a palavra mais nobre, a mais expressiva como louvor que podemos dirigir à Virgem. Portanto, o anjo reverenciou a bem-aventurada Virgem como mãe do soberano Senhor, e assim ela mesma como soberana. O nome de Maria era em siríaco, significa soberana, o que lhe convém perfeitamente. Em terceiro lugar, a Virgem ultrapassou aos anjos em pureza. Em siríaco, esse nome Maria significa soberana. Não só possuía em si mesma a pureza, como procurava a pureza para os outros. Ela foi puríssima de toda a culpa, pois foi preservada do pecado original, e não cometeu nenhum pecado mortal ou venial, como também foi livre de toda a pena. Outra parte do anúncio: bendita sois vós entre as mulheres. 3 maldições foram preferidas por Deus contra os homens por causa do pecado original. A primeira foi contra a mulher, que traria seu filho no sofrimento e daria à luz com dores. Mas a bem-aventurada Virgem não está submetida a essas penas. Ela concebeu o Salvador sem corrupção, trouxe-o alegremente em seu seio e o teve na alegria. A ela se aplicam as palavras de Isaías 35:2. A terra germinará, exultará, cantará louvores. A segunda maldição foi pronunciada contra o homem, Gênesis 3:9. Comerás teu pão com o suor de teu rosto. A bem-aventurada Virgem foi isenta desta pena, como diz o apóstolo no primeiro livro de Coríntios, capítulo 7, de 32 a 34. Fiquem livres de cuidados as virgens e se ocupem só com o Senhor. A terceira maldição foi comum ao homem e à mulher, em razão devem ambos tornar ao pó, ou seja, serem mortais. A bem-aventurada Virgem disto também foi preservada, pois foi com o corpo assunta aos céus. Como eu já disse, o propósito aqui dessa assunção de Nossa Senhora aos céus de corpo e alma, os motivos. Cremos que depois de morta, ela passou pela morte, até como Cristo também passou pela morte, foi ressuscitada e elevada ao céu. Também se lhe aplicam muito apropriadamente as palavras do Salmo 131, versículo 8. Levanta-te, Senhor, contra o teu repouso, tu e a arca da tua santificação. Bendito é o fruto do vosso ventre, outra frase dita pelo anjo. O pecador procura nas criaturas aquilo que não pode achar, mas o justo o obtém. A riqueza dos pecadores está reservada para os justos, dizem os Provérbios 13:22. Assim Eva procurou o fruto, sem achar nele a satisfação de seus desejos. A bem-aventurada Virgem, ao contrário, achou em seu fruto tudo o que Eva desejou. Eva, com efeito, desejou de seu fruto 3 coisas. Primeiro, a deificação de Adão e dela mesma e o conhecimento do bem e do mal, como lhe prometera falsamente o diabo. Sereis como deuses. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Disse-lhe o mentiroso. O diabo mentiu porque ele é mentiroso e o pai da mentira, como diz São João capítulo 8, versículo 44. E por ter comido do fruto, Eva, em vez de se tornar semelhante a Deus, tornou-se dessemelhante. Por seu pecado, afastou-se de Deus, sua salvação, e foi expulsa do paraíso.
A bem-aventurada Virgem, ao contrário, achou sua deificação no fruto de suas entranhas. Por Cristo nos unimos a Deus e nos tornamos semelhante a Ele, diz São João, no primeiro livro de João, capítulo 3, versículo 2. Quando Deus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Interessante que essa mentira de virar Deus, né? O demônio continua enganando muita gente nos dias de hoje, né? Com essa mesma promessa, sereis como deuses. Exatamente a gente vê isso nesses livrinhos patéticos de autoajuda, né? Que você consegue tudo com sua força do pensamento. O próprio nome já está dizendo, né? Autoajuda, né? Ou seja, a palavra auto significa que você próprio tem todos os poderes, né? Auto, você próprio se ajuda. E passa claramente essa mensagem, né? De que você com seu pensamento positivo consegue tudo, consegue curar todas as doenças, consegue tudo o que você quiser, que seu pensamento tudo pode, basta você querer. Ora, é a divinização do homem. Mais uma vez, o demônio continua espalhando essa proposta infame do homem ser Deus através dessas literaturas patéticas que circulam aí muito na literatura, na imprensa e nos meios de comunicação em si. Em segundo lugar, Eva desejava o deleite. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Mas não o encontrou no fruto e imediatamente conheceu que estava nua e a dor entrou na sua vida. No fruto da virgem, ao contrário, encontramos a suavidade e a salvação. Quem come minha carne tem a vida eterna. João capítulo 6, 55, versículo. Enfim, o fruto de Eva era sedutor no aspecto, mas quão mais belo é o fruto da virgem que os próprios anjos disseram contemplar. Primeira Epístola de São Pedro, capítulo 1, versículo 12. É o mais belo dos filhos dos homens. Salmo 44, versículo 3. Porque é o esplendor da glória de seu Pai. Hebreus capítulo 1, versículo 3, como diz São Paulo. Portanto, Eva não pôde achar em seu fruto o que também nenhum pecador achará em seu pecado. Acharemos, no entanto, tudo o que desejamos no fruto da Virgem, então busquemo-lo. O fruto da Virgem é bendito por Deus, que de tal forma encheu-o de graças que sua simples vinda já nos fez render homenagem a Deus. Bendito sejas Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. Declara São Paulo no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3. O fruto da Virgem é bendito pelos anjos. O Apocalipse, capítulo 7, versículo 11, nos mostra os anjos caindo com a face por terra e adorando o Cristo com seus cantos. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. O fruto de Maria é também bendito pelos homens. Toda língua confesse que o Senhor Jesus Cristo está na glória de Deus Pai, nos diz o apóstolo. Filipenses capítulo 2, versículo 11. E o salmista, no Salmo 117, capítulo 26, versículo 26, o saúda assim dizendo: Bendito o que vem em nome do Senhor. Assim, pois, a Virgem é bendita, porém, mais ainda é o seu fruto. Então, concluímos aqui esse estudo do significado da Virgem Maria. Quem quiser se aprofundar ainda mais, uma das propostas desses vídeos é justamente essa, né? Fazer com que os católicos aprofundem a sua fé na literatura da Igreja, né? Já que seus padres e bispos estão preocupados com a Amazônia, com o bichinho, com o mico-leão dourado, estão preocupados com
com os pecadores que praticam homossexuais, que estão excluídos, é uma igreja democrática. Então o católico que quiser formar a sua fé vai ter que ser uma espécie aí de autodidata e sempre pedindo a Deus força e humildade para também no caminho não nos tornarmos orgulhosos. Quem quiser se aprofundar um pouco mais aí sobre o significado da Virgem Maria, buscar aí um livro de São Tomás de Aquino chamado O Pai Nosso e a Ave Maria, de onde eu tirei, né, a explicação aqui desse conteúdo.